Vamos começando aqui então, galera. É o seguinte, dando sequência nesse projeto da série de lives de quarta-feira, onde eu vou expor para vocês um pouco sobre as melhores empresas da Bolsa de Valores, tá? Já falei uma série de empresas aqui para vocês, todas elas praticamente eu tenho em carteira, eu já tive por muito tempo. Falei sobre Magazine Luiza, falei sobre BB Seguridade, Taesa, entre várias, M. Dias Branco, Vivara, entre várias outras empresas aí. Sempre dando as principais informações que vocês precisam ter em mente para poder tomar uma decisão de compra ou não dessa empresa na sua carteira. E no final de cada live eu sempre faço o meu cálculo que eu chamo de valuation, né? Que é o cálculo onde eu apresento para vocês o valor justo de você, assim, que seria o valor máximo, né? O valor mais correto, mais adequado para vocês pagarem por determinado papel, né? Por certa ação. E eu faço todos os cálculos e tal, e aí dá para vocês terem uma bela noção se faz sentido a vocês gastarem aí um tempinho a mais para poder verificar a possibilidade de incluir ou não essa empresa na carteira de ativos de vocês, né? É claro, nosso objetivo aqui é sempre buscar oportunidades e verificar se é possível a gente incluir essa empresa na nossa carteira, visando sempre a lucratividade, né? Visando uma valorização do nosso patrimônio, é sempre isso que a gente busca no longo prazo como investidores, tá? E no caso de hoje, galera, não é diferente, tá? Eu tô até aqui com o relatório em mãos. O objetivo da live de hoje é falar um pouco sobre a CVC, uma empresa muito questionada recentemente. Essa empresa, de fato, ela sofreu muito nos últimos tempos aí. E vocês sabem muito bem o motivo, devido à pandemia do coronavírus, as ações de empresas aéreas e também de turismo, elas sofreram significativamente e a CVC ela não escapou disso, né? As suas ações elas caíram bastante, tá? Para vocês terem uma noção, saiu aí de um patamar de próximo de 40, 45 reais por ação e chegou lá no pico mesmo lá da pandemia, por volta aí do dia 20, dia 30 de março desse ano, ela bateu aí cerca de 7, 8 reais. Então realmente foi uma queda muito significativa, é claro que ela já vem apresentando para a gente uma recuperação. Então a empresa ela bateu aí cerca de 6, 7 reais no mínimo dela e hoje está sendo negociada próximo de 15 reais. Então ela já se recuperou bem em relação àquele ponto que ela bateu lá em março, só que ainda ela está muito longe de bater aquele valor dela próximo de janeiro, fevereiro, que era em torno aí dos seus 40, 45 reais. Então realmente a empresa está sofrendo muito, os seus acionistas estão sofrendo muito, é lógico. Eu sou um dos acionistas de CVC, eu tenho ações de CVC até hoje, tá? Tinha ações de CVC antes da pandemia, e aí o que aconteceu, né? Eu cheguei a comprar ações por volta aí dos seus 40 reais, e aí eu vi meu patrimônio derreter na CVC, e aí, como eu acreditava muito na empresa e ainda acredito na recuperação dela, quando ela bateu próximo de 10, 11 reais, não me lembro exatamente o preço, mas quando ela chegou aí próximo de 10, 11 reais, eu fui lá e comprei bem mais, tá? Comprei mais ações aproveitando a queda, entendendo como se aquela queda fosse aí um desconto, né? Uma compra aí com um belo desconto em relação ao preço justo. E aí eu comprei mais ações de CVC. Então hoje eu ainda sou acionista de CVC, acredito muito no potencial de valorização dessas ações no longo prazo, principalmente para quem aproveitar aí essa baixa de preços nesse momento. Eu acho sim que vai fazer uma boa compra. É claro que eu vou falar mais disso no final dessa live quando eu chegar na parte de valuation, tá? Eu vou expor a minha opinião sobre o preço justo das ações de CVC, tá? Mas vamos lá. É sempre importante eu reforçar que essa não se trata de uma recomendação de compra, é apenas eu expondo a minha opinião como investidor de CVC, o que eu acredito sobre a empresa, o que eu gosto da empresa, quais são os principais parâmetros que eu utilizo para poder tomar uma decisão de compra. Então, não é uma recomendação, é apenas a minha opinião como acionista, como investidor em relação a uma grande empresa da Bolsa de Valores, tá? Então vamos começar, galera. O relatório, eu sempre faço um relatório para poder me basear antes de expor esses dados para vocês. Esse relatório, ele está disponível no nosso grupo do Telegram, então quem quiser fazer o download da sua cópia, ele é gratuito, tá, galera? E tá lá no nosso link da bio, então é só vocês clicarem aqui no nosso Insta, vai lá para nossa bio,
clica no link, vai ser direcionado para o grupo do Telegram e lá nesse grupo você vai poder baixar tanto esse relatório completo de CVC quanto os vários outros, né, das outras empresas aí que eu já fiz, tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser receber esse documento, tá disponível, pode ir lá e fazer o download da sua cópia, tá? Vamos começar aqui então falando sobre as principais informações da empresa e aos poucos a gente vai evoluindo um pouco mais até chegar na etapa final, que é o nível de preço de CVC, ok? Vamos lá. Quem tiver interesse em comprar ações de CVC na Bolsa de Valores, o ticker da empresa, né, o código da empresa é o CVCB3, tá? CVCB3 é o código da empresa, caso você queira comprar aí no seu home broker. A cotação, o fechamento hoje no mercado ficou próximo de R$15. Então, para você comprar um único papel, você pode sim, caso você queira, comprar uma única ação de uma vez. Então, realmente a bolsa não é um tipo de investimento caro, ela é super acessível aí para grande parte dos investidores. Então, se você quiser comprar uma única ação de CVC, você vai ter que pagar aí R$15, próximo de R$15 é o que está valendo hoje uma cota de CVC na bolsa, tá? Temos aí próximo de 173 milhões de papéis disponíveis para compra. O que eu quero dizer com isso, né, galera? Uma ação na bolsa, como eu sempre falo para vocês, é uma fraçãozinha, né? É um pequeno pedaço de uma grande empresa. Então imagina uma pizza, quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da pizza toda. Então esse é basicamente o conceito de uma ação, tá? Então hoje nós temos disponíveis 173 milhões de pedacinhos minúsculos, que é uma ação na Bolsa de Valores. Quando você compra uma açãozinha, você está comprando um pedaço desses 173 milhões disponíveis aí na Bolsa de Valores. Então hoje o valor de mercado da CVC aí está próximo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Esse é o tamanho de CVC hoje. Ela já chegou a ter um valor de mercado muito maior, porque, como vocês sabem, eu já falei para vocês, o preço das ações caiu muito, então isso naturalmente reflete no valor de mercado da empresa, ok? Então hoje a empresa ela está avaliada a próximo de 2 bilhões e 600 milhões de reais, ok? Então você pode comprar um pedacinho de toda essa grande fatia que é a CVC na Bolsa de Valores. E os dividendos pagos, aí o percentual nos últimos 12 meses foi aí de cerca de 2,7%, né? Não quer dizer que esses 2,7% lá no passado ele vai acontecer daqui para frente. É basicamente o que aconteceu lá atrás, esses 2,77% ao ano, tá? Esse é o percentual pago de dividendos da CVC nos últimos 12 meses. Com certeza isso, pelo menos num curto prazo, não vai se repetir, vai cair muito, se não zerar, porque a empresa está reportando prejuízos, né? Ela ficou aí grande parte do tempo com todas as suas lojas fechadas, o mercado de turismo parou, então a CVC ficou um tempo sem gerar receita e isso causou aí uma série de transtornos para a empresa. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, ok? Então, com certeza esses dividendos, esses quase 3%, não vão se repetir daqui para frente. Vai cair, se não zerar, que é o que provavelmente vai acontecer. Vamos fazer um breve histórico da empresa antes da gente entrar nos indicadores. É uma empresa já bem tradicional, bem antiga. Ela iniciou as suas operações em 1972 na cidade de Santo André, São Paulo, tá, galera? Organizando excursões rodoviárias, principalmente aí com as empresas do ABC Paulista. Então ela organizava uma série de excursões rodoviárias. Depois, lá em 81, ela começou aí com seus primeiros pacotes de viagem, em 1981. Em 83, ela inaugurou as primeiras lojas fora do ABC, que começou aí em Santos e também em São José dos Campos. As primeiras lojas físicas fora do grande ABC foram aí em Santos e São José dos Campos. Depois, em 92, a CVC começou a fretar seus próprios grupos de viagens, né? Fretar aviões para os seus clientes. Começou em 92 isso daí. E aí o tempo passou, a CVC começou a ampliar muito a sua operação, chamou muita atenção no cenário mundial. Foi lá então que em 2009, um fundo muito grande chamado de Carlyle, um fundo americano, ele adquiriu quase 70% das suas ações, tá? Então veio um capital externo, comprou quase 70% das ações disponíveis aí de CVC.
o que acabou declarando a CVC como o maior negócio de turismo do Brasil, né? Quando uma empresa vai lá e compra outra por determinado valor, esse valor ele acaba dando aí o valor de mercado da empresa, acaba mostrando para todo mundo quando de fato vale aquela empresa no mercado. E nesse momento, então, em 2009, essa compra consolidou a CVC como sendo o maior player do setor de turismo do mercado brasileiro, ok? Seguindo então, em 2013, foi lá em 2013 que aconteceu o IPO da empresa, né? Que foi o lançamento dessa empresa, das suas ações na Bolsa de Valores. Então ela já tem aí quase 7 anos de ações negociadas em Bolsa, desde o seu IPO lá em 2013. Em 2015, ela iniciou aí um processo de aquisição de outras empresas. Então ela começou a crescer mais ainda e não através da abertura de novas lojas físicas, né, como ela vinha fazendo até 2015, mas de fato ela começou a fazer aquisições de outras empresas e esse foi a estratégia de crescimento da CVC a partir de 2015. 2016, galera, foi um marco bem importante aí na história de CVC, porque o fundo, aquele fundo que eu comentei com vocês que comprou as ações lá em 2009, ele resolveu vender as suas cotas. Junto com o sócio fundador, que é o Guilherme, eles decidiram fazer a venda aí do seu capital no mercado, na Bolsa de Valores, pulverizando assim as cotas de CVC no mercado, tá? Então foi aí que a empresa realmente aumentou o seu free float no mercado de ações, pulverizando praticamente 100% do seu capital na Bolsa de Valores, que são as ações que a gente está negociando hoje. Eu e você, pequeno investidor, consegue fazer a negociação dessas ações, tá? Em 2017 e 2018 também foi bem importante porque ela fez compras em empresas internacionais. Ela resolveu investir bastante, por exemplo, na Argentina, tá? Ela comprou empresas lá na Argentina e aí ela começou com operações internacionais a partir daí, ok? Só falando um pouco dos desafios enfrentados pela CVC no período atual, já que a gente está falando de histórico. Então, no período mais recente, a gente teve uma série de dificuldades que a CVC está passando, por isso que isso está refletindo demais no patamar de preço, né? Por isso que as ações de CVC estão desvalorizando tanto. E qual que é a explicação de tudo isso, galera? É o seguinte, primeiro fator, a Avianca, né, a companhia aérea que era parceira da CVC, ela acabou encerrando as suas atividades. E o que aconteceu, né? Imagina só, a CVC tinha uma série de pacotes de viagem vendidos, pensando em comprar as passagens aéreas da Avianca, né? Então ela já fez a venda para o consumidor final, comprando as passagens aí da Avianca. A Avianca saindo do mercado, o que aconteceu? A CVC foi obrigada, para poder honrar o seu compromisso com os seus clientes, ela foi obrigada a ter que comprar aí passagens aéreas de outras companhias, né? Para poder continuar com a viagem dos seus clientes. Isso, naturalmente, quando a CVC sai da Avianca e vai buscar outros parceiros no mercado, outras companhias aéreas, aconteceu duas coisas, né? Uma que, como a Avianca saiu, aconteceu uma redução da quantidade de voos disponíveis no mercado e aí os preços das passagens acabaram subindo. E outra, como ela perdeu um parceiro estratégico e teve que buscar outros parceiros meio que de última hora, o preço também acabou sendo elevado. Então isso causou aí uma série de problemas financeiros para a CVC, porque ela já tinha seus pacotes de viagens vendidos e foi obrigada a comprar passagens aéreas de outras companhias pagando um preço mais caro para poder honrar com os seus compromissos aí com os clientes, tá? Então esse foi um fator bem negativo para a CVC. Outro problema também, talvez vocês devam ter ouvido falar aí nas mídias, foi a questão do derramamento de óleo no Nordeste brasileiro. Então, uma série de viagens foram canceladas por causa disso e também quem acabou indo, provavelmente aí conseguiu, né? Isso eu conheço pessoas que conseguiram comprar uma série de pacotes de viagens nesse período, pagando um valor bem abaixo do valor normal, porque justamente a CVC já estava com aquele hotel reservado, com aqueles aviões fretados e tal. E para poder, pelo menos, girar, né, fazer com que essas reservas acontecessem, ela foi obrigada a fazer promoções para poder honrar aí com seus compromissos com os seus fornecedores, tá? Então, ou os clientes desmarcaram as suas viagens, ou eles acabaram comprando aí por um valor bem mais barato. Então esse foi um outro problema que aconteceu com o CVC nesse período.
E também outro problema grave que aconteceu foi a questão da relação Brasil e Argentina, né? A gente está sempre vivendo aí uma série de conflitos com o nosso país vizinho. Isso acabou abalando um pouco as operações de CVC na Argentina, que acabou refletindo numa queda de receitas também. E por último, e não menos importante, na verdade bem mais grave, foi a questão aí da pandemia do coronavírus, né, galera? Então, quando veio a pandemia, o setor de turismo praticamente parou. E aí a CVC teve que enfrentar tudo isso, né? Lojas fechadas, seus clientes não estavam viajando, muita gente pedindo reembolso, pessoal postergando as suas viagens. Então isso tudo acabou causando aí uma série de transtornos maiores ainda para a CVC, ok? Então esse foi um outro problema que aconteceu. Tudo isso somado, olha só a tempestade que gerou na empresa, né? Tudo isso somado refletiu diretamente nos preços das ações, fazendo com que o seu preço desvalorizasse significativamente, né? E para quem acredita na empresa, para quem acredita que ela vai se recuperar aí no longo prazo, isso pode ser que seja, vou falar isso mais para frente, mas pode ser que isso esteja aí nos mostrando uma certa oportunidade de compra, né? Porque, por exemplo, vou dar o meu caso, né? Eu comprei CVC a R$40 e depois comprei novamente a R$11. Então é a mesma empresa, é a mesma companhia que você está comprando, você está investindo no mesmo produto, no mesmo serviço oferecido, porém agora você está comprando, se você está tendo a oportunidade de comprar a mesma companhia por um preço muito menor. Então esse é um detalhe que está acontecendo com relação ao cenário macro aí da empresa, tá? Aqui no relatório eu detalho bem, tem uma série de imagens também, quem quiser fazer o download eu já falei para vocês. Entrem lá no nosso grupo do Telegram, tá na bio do nosso Instagram aqui, baixem o seu relatório, ele é gratuito. E aqui eu mostro para vocês as principais linhas de receita da CVC, né? A gente acredita aí que CVC só faz viagem e tal, mas como que funciona isso daí? Qual que é a distribuição, né? A CVC basicamente divide os seus negócios em 3 linhas de receita. Quais são elas? A primeira linha é aquela linha de viagem tradicional que todo mundo conhece. Você vai lá no site, vai lá na loja física e fecha um pacote de viagem e você vai viajar para o Nordeste, vai fazer um cruzeiro. Essa é a linha que todo mundo mais conhece. A CVC também atua muito forte em uma linha de viagens corporativas, galera. Então são empresas que compram pacotes aí de viagens para os seus empregados, para os seus executivos, através da CVC. Então essa também é uma fonte muito forte de receitas da empresa. E também uma outra que pouca gente conhece é a parte de intercâmbios da CVC. A CVC também ela também atua nesse segmento de intercâmbio, então você também pode comprar um intercâmbio pela CVC e isso também vai gerar fontes aí de receita para a empresa, tá? Então basicamente como que divide as linhas de receita de CVC? Viagens de lazer, viagens de negócios e viagens de intercâmbio. São essas 3 principais divisões aí dos negócios de CVC, tá? Vamos seguir aqui então. Eu sempre falo da estrutura societária da empresa, né? Porque é importante a gente saber, quando você compra ações de determinada empresa, de quem você está se tornando sócio. E no caso da CVC, galera, como eu falei para vocês, lá em 2016, os acionistas majoritários venderam suas posições, pulverizando todo o seu capital no mercado. E o que aconteceu, né? Isso jogou o free float, que são as ações disponíveis para negociação, lá para cima. Então hoje o free float de CVC está próximo de 87%. Então é um percentual muito elevado, ou seja, praticamente todas as ações de CVC estão aí disponíveis para a gente poder comprar, né? A gente tem aí cerca de 13% que está de posse de um fundo chamado Opportunity. Então esse fundo ele acabou comprando 13% das ações de CVC, mas 87% ainda estão disponíveis no mercado para nós aí, investidores minoritários, poderem fazermos aquisições, tá? Então isso é um ponto muito interessante. A empresa, basicamente, aí, os seus acionistas são os acionistas minoritários, né? Somos nós aí que estamos comprando através do nosso home broker ações de CVC, tá? Também eu mostro no relatório a política de dividendos da empresa e de fato não é uma empresa focada em dividendos, tá? É uma empresa que busca o crescimento das suas operações, tanto através da abertura de lojas físicas,
da expansão da sua rede digital, né, das vendas através de aplicativo, através do seu site, e também daquelas fontes de receita que eu falei para vocês, né, viagens, através de lazer, de corporativo e também de intercâmbio. E ela busca também crescer através de aquisições, né, compras aí de empresas menores no segmento de turismo. Aí ela compra essas outras empresas e incorpora a operação dela no seu portfólio, trazendo mais receitas aí para a CVC, tá? Então, de fato, é uma empresa focada no crescimento e não na distribuição de dividendos, tá? Uma empresa que ainda cresce bastante, claro, né? Está sendo muito afetada recentemente, mas é uma empresa que busca o seu crescimento aí das suas operações no Brasil e também no exterior agora. Agora vamos falar de um ponto crucial nesse momento para a CVC, galera, que é o nível de endividamento da empresa. Hoje em dia, principalmente para essa empresa que ficou muito tempo com as suas receitas, com as suas lojas físicas fechadas, né? É muito importante a gente falar de endividamento. E no caso de CVC, pessoal, eu sempre abordo 3 indicadores para todas as empresas que eu avalio, né? Eu sempre abordo a liquidez corrente, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido e também a dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, né? E no caso de CVC, galera, eu só vou conseguir avaliar um dos indicadores, eu vou explicar por quê, tá? Eu vou conseguir avaliar apenas a liquidez corrente. Liquidez corrente é quando eu comparo a grana que ela tem disponível no curto prazo em relação ao que ela tem de dívidas de curto prazo, tá? E hoje, a CVC possui um indicador de liquidez corrente de 0,95. Então, basicamente, o que ela tem disponível em caixa é o que ela deve no curto prazo. Então, hoje ela está aí meio que no 1 para 1, tá? É isso que está acontecendo hoje com o nível de endividamento de CVC. Ela consegue, sim, honrar os seus compromissos de curto prazo, tá? Ela tem essa grana disponível ou a receber, né? Através do contas a receber, que é uma receita praticamente certa, que já deve cair aí para ela em breve, tá? Agora, os outros 2 indicadores que eu comentei com vocês, né, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido e a dívida líquida por EBITDA, a gente não consegue avaliar neste momento. Por quê? Porque como a empresa está passando por uma série de dificuldades, a gente vai encontrar, quando você entra lá no site da Status Invest, nós vamos encontrar esses indicadores basicamente negativos. E isso acaba distorcendo totalmente a nossa análise. Por que isso está acontecendo, né? Pega, por exemplo, o patrimônio líquido. Hoje a CVC está apresentando um patrimônio líquido negativo. Por quê? Porque ela tem apresentado prejuízos constantes, né? Nesse último trimestre, ela teve quase mais de R$1 bilhão declarados aí como prejuízo. Isso impactou o patrimônio líquido, que fez com que esse indicador nosso não tenha sentido nenhum, tá? E também no caso da dívida líquida por EBITDA é a mesma coisa, né? A empresa ela teve prejuízo, ela não teve lucro operacional, na verdade ela reportou prejuízo, então esse indicador negativo também não vai fazer sentido para a gente neste momento. Então, com relação ao endividamento, o que eu posso falar para vocês neste momento é o seguinte: ela tem uma liquidez corrente de 0,95, é um número... Não é o ideal, eu sempre busco empresas que tenham aí esse indicador acima de 1, então ela está próxima do limite da nossa faixa, abaixo do nosso limite, né? E é uma empresa que tem o seu... a gente precisa estar sempre monitorando o nível de endividamento, porque esse é um grande fator de risco para a sua operação. E o que a empresa está fazendo, principalmente para poder reduzir esse risco, né? Ela está trabalhando muito forte para poder rolar essa dívida, né? Esse é o termo que a gente usa no mercado financeiro. E o que é rolar a dívida? É basicamente você renegociar suas dívidas com os seus principais credores, por exemplo, os bancos, para poder jogar essa dívida para frente. Então, se ela tem uma dívida aí que tem um vencimento agora para o curto prazo, ela está buscando seus fornecedores para poder jogar essa dívida mais para frente, de modo com que ela possa voltar a abrir suas lojas, gerar receita novamente e com essa receita proveniente da sua operação, fazer aí o pagamento das suas dívidas, tá? Então o objetivo muito forte da CVC hoje é trabalhar com a postergação das dívidas que ela existe para poder trazer mais solidez para a sua operação, né? Para reduzir o seu risco de falência pelas dívidas aí de curto prazo. Essa é uma das atitudes que a empresa está trabalhando muito intensamente para poder resolver, tá? Vamos lá, vamos seguir então falando um pouco sobre lucratividade. Eu sempre falo para vocês, quando eu vou medir a lucratividade de uma empresa, a rentabilidade de uma empresa,
Estou até aqui com um gráfico, tá, galera? Isso está lá no nosso relatório. Mas o indicador que eu utilizo nesse momento é o ROI. O ROI é o Return on Equity, né? Return on Equity. É basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Eu estou comparando o lucro da empresa dividido pelo que ela tem de patrimônio. E quando você analisa esse indicador ao longo do tempo, você vai perceber que a CVC costuma operar em média aí próximo de 25%, que é um patamar muito alto, galera. É um patamar bem interessante para quem busca investir em ações de alguma empresa, no caso da CVC. É claro, é importante eu reforçar agora que esse ROI, na média aí de 25%, a gente teve aí de 2013 até 2019. Agora, com certeza, aí em 2020 isso não vai acontecer, é óbvio, né? Porque a empresa ela mal está conseguindo ter lucro. No caso, como eu falei para vocês, o lucro líquido da empresa foi negativo, né? Ela reportou prejuízo de mais de R$1 bilhão. Então esse prejuízo significativo vai trazer um ROI negativo, é lógico. Então o ano de 2020 vai ser bem desafiador e vai ter uma queda muito forte no ROI, com certeza. Mas, como eu sempre falo para vocês, eu olho o ROI ao longo do tempo, né? E isso mostra para mim, olha só, isso mostra para mim esse ROI constante ao longo do tempo em patamares elevados, dá uma certa segurança que a gestão sempre fez um bom trabalho. E isso eu acredito que a gente consiga aí, eu como acionista, que a empresa consiga sair dessa situação muito fortalecida, já ciente aí dos problemas que ela enfrentou e muito mais preparada para seguir em frente. Por isso que eu acredito que isso de fato é uma oportunidade de compra, claro que não é uma recomendação, mas o nível de preço e esses indicadores negativos vai aí mostrar para a gente uma oportunidade de compra no futuro, com certeza vai mostrar. Vamos seguir aqui então, vamos falar aqui sobre valuation, né? Que é justamente essa questão do nível de preço que eu comentei com vocês. Eu sempre faço duas análises, como vocês sabem, eu faço valuation relativo e eu faço valuation absoluto. O valuation relativo é quando eu comparo o CVC com outros players do setor, outras empresas parecidas com a CVC. E o valuation absoluto é aquele que eu comparo ela com ela mesma, basicamente, né? Eu vou olhar para os números da empresa e vou calcular aí qual é o valor justo dessa empresa, qual deveria ser o valor justo dessa empresa na Bolsa de Valores, através dos seus fluxos de caixa, do lucro apresentado, do nível de endividamento. Tem uma série de cálculos que eu sempre faço para poder chegar nesse preço justo, tá? Então vamos lá, galera. O valuation relativo, nesse caso de CVC, eu optei por não realizar ele. É claro que para todas as outras empresas eu fiz. Por que eu só não fiz para a CVC? Porque basicamente, quando você olha na Bolsa de Valores brasileira, não tem uma empresa que tenha uma operação no setor de turismo parecido com a CVC. Eu poderia, por exemplo, comparar com o Gol, poderia comparar com a Azul, mas na minha opinião não faz muito sentido, porque são operações muito diferentes, né? Por mais que a CVC tenha essa questão do setor aéreo envolvido nos seus pacotes e tal, a CVC é uma empresa de turismo, ela oferece aí pacotes de turismo muito mais completos, né? E as empresas, as companhias aéreas, elas são muito mais focadas. É claro que algumas delas já têm seus pacotes de viagem também, só que elas são, óbvio, né, muito mais focadas aí na venda das suas passagens. Então, por esse motivo, eu não encontrei uma outra empresa que tivesse uma operação semelhante à CVC aqui no Brasil, e aí acabei não fazendo valuation relativo e também, principalmente, por questões aí de indicadores, né? Como os indicadores de CVC estão muito negativos, muitos deles ocasionados aí por fatores não recorrentes, né, que é a própria pandemia, eu acho que não faz muito sentido a gente fazer esse cálculo de valuation relativo neste momento, tá? Mas o valuation absoluto eu calculei aqui qual seria o valor justo para se pagar nas ações de CVC e vamos falar um pouco sobre isso agora então. É o seguinte, de acordo com os meus cálculos, galera, eu fiz aquela técnica de fluxo de caixa descontado, né? Eu trouxe os fluxos futuros a valor presente, né? Eu não vou entrar em detalhe em como que a gente faz esse cálculo, mas é o seguinte, eu fiz uma série de premissas, quanto que a CVC voltaria a crescer, qual seria a margem de lucro dela daqui para frente, quantos anos ela teria uma elevada rentabilidade. Então a gente faz uma série de... Pronto, voltou. A gente faz uma série de premissas aí para poder verificar qual que é o valor justo da CVC. E no caso, galera, eu cheguei aí a um preço justo
de R$ 33,60 por ação, tá? E hoje, como vocês sabem, ela está sendo negociada próximo de R$ 15. Ou seja, para o valor justo, nós temos mais aí de 100% de valorização para poder chegar lá ainda. Então, de fato, eu acredito que a CVC, na minha opinião, de acordo com os meus cálculos, ela está mostrando para a gente uma grande oportunidade para quem investir nessa empresa neste momento, tá? Valor justo de R$ 33, preço atual cerca aí de R$ 15 no fechamento de hoje, e eu sempre considero uma margem de segurança, né, em relação ao preço justo. Então o preço com a margem de segurança seria aí um preço teto de próximo de R$ 27. Ou seja, de R$ 27 para os 15 que a gente está vendo hoje na Bolsa de Valores, a gente tem ainda uma grande folga, tá? Então, de acordo com os meus cálculos, a CVC de fato apresenta uma boa oportunidade de compra. É lógico que isso vem aliado aí a uma série de riscos, né, galera? Não posso deixar de falar. O risco envolvido aí em relação à CVC ainda é muito grande, porque o cenário dela é muito desafiador. Por isso que eu sempre falo, né? No caso de CVC, é importante a gente ter em carteira, na minha opinião, não é uma recomendação, mas eu tenho em carteira, mas eu tenho um percentual pequeno de CVC em relação ao tamanho do meu patrimônio, porque por mais que eu acredite que seja um potencial de compra, o risco ainda é muito grande. Então, como eu não quero correr tanto risco, vai que por um acaso a empresa vai à falência. Eu não acredito que isso possa acontecer, tá? Mas a chance existe. Então, eu não quero ter uma grande parte do meu patrimônio alocada nessa empresa que está apresentando um grande risco. Então, sim, eu estou investindo em CVC, mas é um percentual pequeno em relação ao todo, ao patrimônio que eu possuo investido em Bolsa de Valores hoje, tá? Então é isso que eu faço hoje, não é uma recomendação, tomem aí as suas próprias decisões, mas é isso que eu estou enxergando hoje sobre CVC, ok? Bom, galera, com o término do Valuation, a gente está finalizando a nossa live aqui de hoje. A próxima live, a live da semana que vem, eu vou falar sobre uma empresa do setor de construção civil, que é a Trisul. A Trisul foi uma das maiores valorizações aí da Bolsa de Valores recente também. Uma empresa que eu gosto bastante, já tive por muito tempo na minha carteira. E vou falar mais sobre essa grande empresa então na próxima live da quarta da semana que vem. Muito obrigado então a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série de empresas da Bolsa. Vou seguir aí com a próxima empresa na semana que vem. Qualquer dúvida, nos chamem aí no direct, manda uma mensagem que eu estou à disposição para responder a cada uma delas, ok? Muito obrigado a todos e vejo vocês na próxima live. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.